Caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Então, até o momento a gente estava discutindo um pouco subsídios e uma estrutura geral para as estratégias didáticas. A partir de agora, nós vamos enfocar mais diretamente algumas dessas estratégias. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre jogos e modelos. Jogos e modelos são recursos, mas se eu falar da utilização deles de uma forma mais ampla, aí eu também estarei falando de estratégias. Vamos começar então primeiro com os jogos. Bom, certamente essa é uma das estratégias que os estudantes mais gostam, né? Isso é reconhecido, mas ele também tem alguns pontos muito importantes que a gente deve abordar. Primeiro, ele é um dos meios de ensino mais ativos que a gente pode ter, porque o aluno realmente é o foco principal do processo. Além disso, a gente tem que ter em conta que o primeiro desafio do aluno em questão do jogo é realmente a regra. E só depois ele tem, então, a questão do seu adversário. Ele tem grande valor na integração da vida social, no espírito de cooperação, na comunicação, na atenção e também no desenvolvimento da consciência crítica. Pessoal, mas é muito importante delimitar o que seria um jogo pedagógico. O jogo pedagógico tem que ter objetivo definido. Não é apenas uma prática relacionada à diversão. Claro, né? Então, quais são alguns desses objetivos possíveis? Ganhos cognitivos, tanto aprender conceitos quanto desenvolver habilidades. Estimular ainda o contato social e também o aprimoramento motor. Esse último aqui a gente vai ver que normalmente a gente associa com alunos muito jovens, mas isso pode ser feito inclusive no ensino superior e mesmo na carreira profissional. Então, aqui eu trago algumas ideias de dois grandes pensadores aí da educação, Piaget e o Vygotsky. Então, o que eles nos falam sobre jogos? Então, para Piaget, o tempo, o espaço, os critérios de ganho e perda são limites, ainda que arbitrários, que regulam a conduta do jogador. Para o Vygotsky, o jogo é um motivo para a ação, e este é o aspecto mais importante do jogo. O prazer do jogo está relacionado com a superação dos impulsos imediatos e com a subordinação às regras. Então, a gente tem aí ganhos importantes, né? Além desses grandes pensadores da psicologia e da educação, eu trago para vocês aqui algumas ideias contidas em um livro do Leandro Costa, que é intitulado O que os jogos de entretenimento têm que os educativos não têm. 7 princípios para projetar jogos educativos eficientes. Quando eu me deparei com esse livro na biblioteca, eu fui logo ver, né, a orelha do livro para saber um pouco mais sobre o autor. E eu vi que o autor não era da área de educação. Então eu li o livro assim um pouco contrariada, mas eu achei que é uma contribuição muito positiva, né? Porque às vezes a gente que é da área de educação nem percebe que o nosso jogo às vezes é muito chato e que não vai atingir os objetivos que a gente quer. Então eu vou apresentar um pouquinho das dicas que o Leandro traz também para vocês, para a gente pensar um pouquinho nisso. A primeira delas, que é a mais importante, é que a estrutura do jogo tem que ser similar à estrutura dos objetos de conhecimento que eu quero abordar. Então ele traz um exemplo que eu acho muito interessante, que é o cubo mágico, fazendo um paralelo com a metodologia científica. Por quê? Porque no cubo mágico eu tenho que resolver problemas e eu faço hipóteses de como eu vou resolver aquele meu problema, que é a montagem do cubo. Eu faço essas hipóteses, eu testo, né, até chegar lá às minhas conclusões de que deu certo ou não deu certo. Então, esse é um exemplo interessante de como um jogo está relacionado à natureza do conhecimento que eu quero ensinar. Um outro exemplo muito interessante, pessoal, e que está sendo bastante usado agora, é o videogame para o treino de laparoscopia.
Porque nos procedimentos, né, cirúrgicos de laparoscopia, o médico precisa ter muita habilidade manual. Então, alguns cursos acabam utilizando o treinamento com videogame, mesmo para formação profissional. Outros jogos que são muito interessantes são aqueles jogos relacionados à saúde. Então, hoje em dia, existem alguns tipos, esses são principalmente virtuais, de atividades em que você tem que fazer tomadas de decisão. E essas tomadas de decisão, são simulações, na verdade, né? Vão levando você a ter mais saúde ou menos saúde no jogo. E isso tem sido usado, por exemplo, para o tratamento de diabéticos, porque acaba criando uma consciência no paciente sobre os problemas e sobre as escolhas melhores a serem feitas, o que é bem interessante. Pessoal, aqui agora eu trago um jogo que é mais típico com um dos mais típicos tipos que a gente está acostumado mesmo a ver como jogo didático, né? Então esse é um jogo de relação, que é um jogo relacionado aos tipos de caules e seus exemplos. Ele foi desenvolvido pelo meu grupo lá de pesquisa, visando principalmente dois objetivos bem conceituais, que é entender a classificação e a nomenclatura. Mas como a gente tem falado bastante na disciplina, isso é pouco, né, pessoal? Hoje em dia eu não quero só desenvolver conhecimentos conceituais, mas eu também quero desenvolver habilidades. Então vejam aqui que habilidades importantes a gente procura desenvolver nesse jogo. De observação e descrição. Por quê? Porque a gente tem as primeiras cartas, que tem o nome, a aparência da planta, o tipo de caule, mas nas outras cartas a gente tem esquemas e também descrição. Então, muitas vezes, com base na descrição da carta, o aluno vai conseguir achar o tipo de caule correto. Então, aqui a gente traz esse jogo como um exemplo que procura aliar ganhos conceituais e também ganhos de habilidade. Pessoal, a gente já falou muitas vezes aqui na disciplina sobre a importância do ensino por investigação. Muitas vezes a gente associa esse tipo de ensino mais com a parte de experimentação. Isso é uma restrição, né? Não é verdadeiro. Então já existem vários jogos que também estão inseridos nessa questão da investigação. Então aqui eu estou trazendo para vocês, isso na verdade é a capa de um e-book que está disponível no material de vocês, de um livrinho que conta um pouco uma sequência didática que é fortemente baseada no uso de um jogo. Esse livro foi desenvolvido junto ao programa PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, organizado pela minha colega Daniela Scarpa e por mim. Então, também está disponível para vocês. Ao longo de toda a estratégia didática, sempre a gente buscou, então, esta pegada, esse viés investigativo. Nesse caso, é sobre o costão rochoso, né? Então, está mais relacionado às questões de biodiversidade e de ecologia. Então, vamos ver agora algumas partes do jogo, né? Então, aqui a gente tem um esquema de um costão rochoso e lá várias cartas de organismos. Então, baseado nas informações que são dadas, os estudantes têm que colocar os organismos nas partes do costão. Se ele vive mais para cima, que tem mais sol, menos água, se ele vive mais para baixo ou se ele vive na região entre marés. Então, aqui é interessante porque ele tem que primeiro associar, né, o ambiente com o organismo. Além disso, o jogo também traz cartinhas específicas com as características dos organismos e tem uma dinâmica de pensar e trabalhar um pouquinho sobre a questão das relações ecológicas. E, finalmente, o final, né, do jogo está relacionado com um problema socioambiental. Então, os alunos precisam pensar como resolver uma questão que está bem relacionada com o conceito de cadeia alimentar. Então, esse é um tipo de jogo que é bem voltado ao ensino por investigação.
Estou trazendo aqui para vocês, brevemente, um outro exemplo de um jogo que é utilizado no ensino superior. Esse jogo se chama Corrida Sistemática. Então, qual que é a ideia dele? É descobrir qual é o grupo taxonômico de uma amostra que foi coletada. Esse daqui é o tabuleiro dele, né? Então, o jogador, ele tem várias informações e ele precisa ir percorrendo o tabuleiro e entrando em diferentes laboratórios para receber pistas. Então, ele vai lá num laboratório de microbiologia, de biologia molecular, e ele consegue, por exemplo, uma sequência de DNA para comparar com o material que ele tem. Então, aqui buscou-se realmente fazer essa relação bem próxima da natureza do conhecimento a ser aprendido com a natureza do jogo. Esse jogo é baseado no jogo da Grow, que é o Scotland Yard, que é um jogo de investigação. E um ponto interessante para contextualização é que ele foi desenvolvido lá para o curso da USP e todos esses laboratórios realmente existem. Então, quando isso chega na mão do aluno de graduação, ele realmente consegue ver uma relação entre o jogo e o seu cotidiano. Pessoal, também são muito comuns jogos que, na verdade, a gente podia chamar de simulação e de movimento. Um dos mais comuns é a simulação presa-predador, em que os alunos eles fazem uma espécie de pega-pega, né? Cada aluno representa grama, que seria o produtor primário, o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. E quando um aluno toca no outro, eles vão se transformando. O que acontece? O jogo é muito bacana, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser um simples pega-pega, né? O que é importante? A gente fazer uma anotação de como acontecem essas variações na dinâmica da população mesmo, para debater isso depois em aula. Então, é uma simulação muito válida, mas a gente traz ela aqui para o professor ter sempre o cuidado de puxar para o lado pedagógico, né? Pode ser divertido, deve ser divertido, mas também tem que estar bem ancorado na questão dos conhecimentos. Pessoal, eu podia falar aqui sobre uma infinidade de jogos para vocês. Jogos eletrônicos, muitos aplicativos, jogos do tipo quiz, né? Jogos de trilha, jogo de RPG, colaborativos, super trunfo, que são muito comuns. E eu sei que, inclusive, no projeto Integrador existem grupos trabalhando com jogos, o que é muito positivo, né? A gente tem, hoje em dia, muita variedade, tem bancos de dados enormes e a gente tem não só jogos prontos, mas também aplicativos e recursos para confeccionar os nossos próprios jogos. Isso é muito interessante para o docente e também para o aluno, né? Porque a gente pode estimular o aluno a fazer um jogo sobre o que ele está aprendendo e compartilhar isso com os estudantes, que é bem legal. O que a gente sempre tem que ter em mente, pessoal? O foco na aprendizagem, não é só diversão. Pessoal, então algumas dicas para um bom jogo didático. A estrutura tem que ser semelhante ao objeto do conhecimento. Essa estrutura tem que ser muito perceptível ao jogador. A aprendizagem da estrutura tem que ser essencial para fazer o jogo. E ele tem que estar a favor também do entretenimento e da diversão, né? Se for um jogo muito chato, o aluno perde o interesse. Então, vou dar 2 exemplos aqui de jogos que o autor fala para a gente que não é tão interessante. Por exemplo, quando a gente faz um dominó, né? Então, esse é o dominó original e aqui é um dominó para aprender sinais de trânsito. A estrutura do dominó já existe, então eu não precisaria adicionar esse conhecimento. Então, ele tende a não ser muito efetivo. Outro tipo de jogo muito comum também é o jogo da memória, né? Então, aqui é um jogo com inglês, mas daí o autor coloca, será que minha memória realmente puxa uma imagem quando eu vejo uma palavra? Será que não seria melhor, por exemplo, fazer um jogo de correlação? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Pessoal, e vamos agora falar um pouquinho, então, do uso de modelos.
que a gente já abordou, né, na disciplina de prática, mas vamos retomar aqui. Normalmente a gente usa isso para representações do que é muito grande ou do que é muito pequeno. A gente também costuma usar os modelos quando a gente está tratando de temas que são muito abstratos. O uso de modelos é ótimo, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para discutir muito bem as limitações do modelo com os alunos, porque senão, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Existe já uma proposta que é chamada de Teaching with Analogies, TWA, que nos apresenta uma forma de lidar com esses modelos. Então, ela coloca 6 passos de utilização. Primeiro, a gente introduz o assunto-alvo, ou seja, aquele conteúdo que a gente quer ensinar. Um segundo passo seria sugerir qual que é a analogia ou qual que é o modelo que a gente está utilizando. A partir daí, a gente traça, então, as características que são muito relevantes desse modelo, que podem nos ajudar a entender o conhecimento. Finalmente, a gente vai pensar, então, nas similaridades entre o alvo e o modelo. Esse passo 5, pessoal, até grifei de outra cor, ele é muito importante, porque normalmente a gente para nessas etapas, né? Então, o que é importante identificar com o nosso aluno? O que o modelo tem de falho? Porque sempre um modelo vai ter algum problema, né? Por exemplo, quando a gente fala lá naquele modelinho para respiração, né, que é feito com bexiga e que a gente abaixa o modelinho e o pulmão enche. Já tratamos isso em outra disciplina. Não é só o diafragma que se mexe, a caixa torácica inteira mexe. Então, eu tenho que abordar essa limitação com o meu aluno. E daí, por último, então, eu vou fazer as conclusões referentes ao meu conhecimento-alvo. Tendo todos esses cuidados, o uso de modelos é uma ótima estratégia. Pessoal, esses modelos podem ser fornecidos pelo professor. Modelos muito rebuscados, por exemplo, esse modelo de DNA e RNA. Então, aqui a gente vê que cada parte foi muito bem pensada, é um modelo industrial para ajudar o aluno a compreender essas estruturas. Esses modelos também são modelos fornecidos pelo professor, mas com materiais muito simples, como EVA, Durex e papel crepom. Então, aqui são todos modelos referentes ao conteúdo de bioquímica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o encaixe chave e fechadura entre enzima e substrato, né? Então, aqui a gente teria a estrutura de uma enzima, aqui a gente tem um substrato que consegue se encaixar e quebrar, e esse daqui não, porque ele não cabe. Então, esse daqui muito simples para mostrar estrutura de proteína, né? Então, a estrutura simples e a estrutura tridimensional, e ali um exemplo de polímero. Então, aqui, nesses 2 casos, foram modelos entregues pelo professor, mas um mais elaborado e o outro com materiais bem simples. Agora, o que é muito interessante? Fazer com que os alunos também construam seus modelos, né? Sempre quando o aluno é mais protagonista, a estratégia tem chance de ser mais bem sucedida. Então, aqui a gente tem modelos clássicos, essa é uma atividade típica de 7º ano. Então, a gente tem aqui um modelo de célula vegetal e célula animal bem simples, e essa atividade de construção do modelo está, então, associada a fazer um pequeno registro de quais seriam as diferenças. No ensino médio, é muito comum também fazer modelos de célula, só que daí a gente vai colocar todas as organelas associadas, né? Então, aqui a gente tem uma célula animal feita com uma diversidade muito grande de materiais, né? Então, a gente tem sagu, laranja, uma bolinha, vários materiais que acabam trazendo de uma forma mais concreta um conceito que é muito abstrato, né? Que é entender o que é uma célula. Pessoal, então na aula de hoje nós abordamos 2 recursos
didáticos muito interessantes, né, que, quando usados de forma mais ampla, vão formar aí importantes estratégias. O primeiro, os jogos. Então, nós pensamos na caracterização do jogo didático, dicas sobre a estrutura desses jogos e alguns exemplos. E abordamos o modelo, pensamos em sua aplicação, né, na aplicação segundo o TWA e em alguns exemplos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até nosso próximo encontro.